a todos vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o tema razões do abandono da fé. É incrível como as pessoas, elas acabam por algum motivo saindo da presença de Deus, acabam abandonando ao Senhor no meio da caminhada. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre esse tema que é muito caro para cada um de nós, porque pode nos ensinar e sinalizar e nos orientar, se nós, porventura, possamos estar trilhando esses caminhos que levam mais tarde a abandonar a nossa fé. Abra comigo, por gentileza, o livro de João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 60 ao 71. João, capítulo 6, do versículo 60 ao 71, tá? Se você está com a sua Bíblia aberta, seu smartphone aí também ligado no app da Bíblia, deixe esse texto bem aberto aí, que nós vamos usar bastante ele durante o sermão. Mas acompanhe comigo mesmo assentado, em reverência ao Senhor da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que criam e que o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu o número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajude a entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer trazer a cada um de nós. O Senhor conhece as nossas vidas, sabe tudo que passa dentro de nós, sabe das nossas lutas, sabe dos nossos desejos, dificuldades. O Senhor sabe tudo. Por isso eu quero pedir a Deus, por favor, fala com cada um só da maneira que o Senhor sabe falar. Revela-se, Senhor Deus, a tua palavra da maneira que só tu podes. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a compartilhar essa palavra de forma que ela venha trazer vida em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é o 20º sermão da série Jesus, que está baseada no livro de João, capítulo 6. No sermão passado, nós podemos perceber, meus irmãos, o momento da maior popularidade de Jesus. Vocês lembram? As multidões seguiam o Senhor sem lhe dar folga. Essas multidões, a todo momento, estavam sendo curadas por Jesus. Jesus estava ali junto com elas. Eles não tinham tempo para comer, tão pouco Jesus o tinha. E essa maratona culminou no dia em que Jesus transformou, multiplicou os pães e os peixes e começou a curar aquelas pessoas. Naquele momento
queridos irmãos, o povo quis fazer de Jesus rei, vocês lembram? E ele estava em alta, o seu ibope era sem precedentes, ele viralizou no meio daquela galera, e todo mundo queria esse Senhor. E essa multidão desejosa de fazê-lo rei, foi confrontada pelo próprio Senhor Jesus, que mostrou que eles estavam equivocados na maneira de segui-lo. Não era isso que ele queria, as motivações estavam erradas a respeito, estavam distorcidas a respeito de segui-lo. Eles queriam seguir Jesus pelo bem-estar, pela comodidade, eles queriam pão, queriam alguém que lhes governasse, queriam alguém que lhes libertassem do Império Romano. E Jesus então esclarece que ele não era essa pessoa, ele não era, e também ele não era apenas um carpinteiro, como alguns diziam. Ele diz: olha, eu vim do céu, eu sou enviado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Jesus também confronta na sua fala a ideia deturpada sobre a salvação que eles tinham. Eles pensavam que apenas fazer o que a lei mandava, eles já eram aceitos por Deus. Mas Jesus quis deixar aqui, meus irmãos, bem claro que isso de nada importava. Se eles não crescem nele, eles não teriam acesso a Deus. E Jesus, ele disse: olha, vocês devem crer em mim. E aí começa então o fim da popularidade de Jesus. Esse discurso começou a desmontar tão rápido como começou a popularidade dele. E de repente toda a aceitação que as pessoas tinham foi substituída. Veja no versículo 41 da sua Bíblia, João capítulo 6, diz que murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida. No versículo 61 diz que, sabendo Jesus que eles murmuravam, então os discípulos que ouviram esse discurso ficaram tão insatisfeitos que passaram a reclamar dele. Observe o contraste, meus irmãos. Outrora, no momento, estavam felizes com Jesus, querendo lhe fazer rei. Pouco depois, então, já queriam afastá-lo, reclamando, murmurando. E então começa o abandono da fé de algumas pessoas, alguns discípulos. No versículo 66, acompanhem comigo, diz isso o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Da apreciação e reconhecimento público, Jesus passa de um dia para outro para um povo que reclamava, que fazia descaso, que o abandonou, e pior, ele ainda disse que havia entre eles um que havia de traí-lo. Nem os seus irmãos, queridos irmãos, tinham reconheciam ele num dado momento. Se você abrir ali em João 7, versículo 3 e 5, os irmãos disseram o seguinte para Jesus: deixe esse lugar, vai para a Judéia, pois também os teus discípulos, para que os teus discípulos vejam a obra que tu fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo, diz o texto, os seus irmãos criam nele. O que os irmãos estavam dizendo? Estavam dizendo o seguinte: olha, num puro sarcasmo, você aqui já há tanto tempo na Galileia, vá para Jerusalém, é o centro da nação, vá lá, faça os seus milagres, vá lá, se mostre. Você diz que é rei, mas você não sai daqui, você está enfiado aqui na Galileia, nesse buraco. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo. Então, de repente, a popularidade de Jesus foi substituída por reclamação, murmuração, por sarcasmo, por abandono. E no versículo 60 e 66 diz que muitos deles já não andavam com ele. Todo aquele grupo que seguia Jesus, que foi chamado de discípulos, eles andavam com ele,
eles viram o que Jesus fez, eles provaram na sua própria vida, no seu próprio corpo, mas então o abandonaram. Nós também podemos experimentar a mesma coisa. A experiência de abandonar Jesus, meus irmãos, é tão real e tão antiga quanto ser discípulo. Se nós ficamos abismados de sabermos de algumas pessoas que não caminham mais com o Senhor, mas isso não é de hoje. Na época de Jesus, as pessoas também o abandonaram. É óbvio, queridos irmãos, que gostaríamos de ver todo mundo firme, de olhar para a igreja e ver um irmão aqui, outro ali, e dizer: olha, esse irmão está bem. Mas ficamos tristes quando sabemos que alguns irmãos saem por abandonar a fé. Quando nós analisamos as razões pelas quais essas pessoas abandonaram Jesus, muitas vezes nós avaliamos de uma maneira superficial apenas. Nós dizemos: não, as pessoas saem por causa do pastor. As pessoas saem porque a igreja, ela não é acolhedora. As pessoas saem porque o louvor é frio. Esse irmão saiu porque falta discipulado, falta EBD. E assim nós vamos colocando desculpas pelas quais as pessoas começam a deixar de seguir a Jesus. Mas quando olhamos para o texto, meus irmãos, e estudamos, nós vimos que muitos abandonaram Jesus. E nesse caso, nós não podemos dizer que Jesus não era um bom pastor. Nós não podemos que Jesus não era um homem que atentou, que cuidou daquelas pessoas. Nós não podemos dizer que ele era um pastor ineficiente. Havia outras razões, e é sobre essas razões que eu quero conversar com você essa noite. Quando entendemos essas razões pelas quais as pessoas deixam Jesus, mesmo na época dele, isso pode nos dar, meus irmãos, a oportunidade de sermos confrontados, se amanhã ou depois não nos acharmos seguindo ao Senhor. Certa ocasião, Jesus disse que no meio do trigo também havia o joio, que parece com trigo, mas não é. E eu não tenho dúvidas que talvez daqui a alguns anos, vários dos que estão aqui em nossa igreja, aqueles que irão participar daqui para frente, pareçam estar seguindo a Jesus, podem até ser classificados como seguidores, biblicamente como discípulos de Jesus, mas não estarão mais seguindo ao Senhor. E devemos refletir, pensar nos motivos que levaram aqueles homens a abandonar Jesus. No versículo 60 diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Aqueles homens abandonaram Jesus porque consideravam suas palavras duras demais. De fato, elas são duras. E não são poucas as vezes que quando leio a palavra para alguém, eu sou tentado a dar substituir a palavra por algo mais leve, para não machucar a pessoa. Será que não tem um outro jeito de interpretar esse texto? Ser menos radical? É isso que muitas igrejas fazem, e alguns são tentados a fazer. Eu lembro aqui do nosso irmão presbítero Salomão. Lembra, Adalberto? Salomão, quando ele ia fazer o dízimo, ele era tesoureiro da igreja, ele sempre lia o verso 9 de Malaquias 3:10. Hoje a gente não tem tanta coragem de ler Malaquias, né? 3:10 diz: olha aqui, as bênçãos do céu serão abertas sobre todos que são dizimistas, tal. Mas o 9, que ninguém lê, diz: porque me roubais, sois amaldiçoado. No que estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. É radical, as pessoas ficam impactadas, mas é a palavra de Deus. E nós tentamos muitas vezes aqui então trazer uma outra maneira para suavizar, mas a palavra de Deus, ela é dura. Jesus foi duro, e isso trouxe escândalo naquele momento. Aquele povo considerou tão duras as palavras de Jesus, ao ponto de Jesus perguntar para os seus discípulos, perguntar para eles: isso vos escandaliza? O versículo 61. Escandalizar aqui, meus irmãos, não significa deixar alguém com a mente impressionada negativamente quando descobre alguma coisa do outro. Não, a palavra escândalo aqui do grego significa pedra de tropeço. Escandalizar-se então portanto, é tropeçar,
ou fazer alguém tropeçar. É o que aconteceu com os discípulos de Jesus aqui, é que eles tropeçaram no que Jesus falava. E no versículo 66 diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E então, após o escândalo, vem o abandono. E não foram poucos que os deixaram. Na sequência, Jesus fala com seus próprios discípulos, os 12, os mais íntimos, chegados, e ele lhes confronta, dizendo: vocês também querem me deixar? Milhares de pessoas deixaram ele naquele momento, só ficando os 12, ou poucos ali. E Jesus então traz uma nova informação para aqueles 12: um de vocês irá me trair. Ele se referia a Judas, né? O texto deixa claro, dizendo que Judas era o diabo. Jesus estava dizendo que Judas era o adversário, era o acusador, porque a palavra diabo, ela é adversário, acusador. E mesmo se referindo à sua pequena comunidade dos 12, Jesus estava dizendo, e ele sabia que havia uma oposição, que ele enfrentava uma oposição. E quando ele diz: olha, um de vocês que anda comigo, ele estava dizendo isso, que vive comigo, que foi colocado num cargo de tesouraria aqui junto comigo, esse é o diabo, meu adversário, vai me trair. Algumas pessoas podem pensar: será que Jesus foi ineficiente na escolha de Judas? Ou será que ele não teve habilidade para controlar toda aquela multidão que estava indo embora? Será que ele não poderia ter dado um jeito de transformar aquela murmuração, aquele desgosto em algo que pudesse dar honra a ele? Jesus chega a dizer, meus irmãos, que os escândalos virão. Muitos vão abandonar Jesus por causa de testemunho de outras pessoas, pela fala de outras pessoas. E Jesus diz que essas pessoas serão cobradas porque escandalizaram outros. Porém, não é sempre isso. Nem sempre as pessoas saem da igreja, abandonam a fé por causa dos outros. E é essa realidade que eu quero trabalhar com vocês nesse texto. Pelas quais razões aquelas pessoas que ouviram aqueles discursos foram embora? Por quais razões nós amanhã podemos deixar a Jesus se não cuidarmos com as nossas vidas? E eu quero apresentar 3 razões aqui, meus irmãos, para cada um de nós. A primeira é a rejeição à doutrina de Cristo. Eles rejeitaram a Jesus porque não aceitaram a doutrina, os ensinamentos do nosso Senhor. Jesus estava lhe ensinando: eu vim do céu, eu sou enviado do meu Pai. Vocês acham que Moisés que deu pão para vocês? Não foi, foi meu Pai. E eu sou o pão que desceu do céu. E nesse ponto, nessa palavra, eles ficaram atordoados, perturbados. Mas ele vai adiante. E ele diz: olha, mas para que vocês participem do reino de Deus, da vida eterna, vocês precisam fazer 2 coisas: comer da minha carne e beber do meu sangue. Esse comer da minha carne, nós vimos, né? Significa, vocês devem crer que eu sou enviado de Deus, que eu assumi a natureza humana, e você não poderá participar da vida eterna se você não crer nisso. O beber do sangue, meus irmãos, é o anúncio, estava anunciando que da sua morte, do derramamento do seu sangue na cruz. Então Jesus estava mostrando que ele era o Deus encarnado, e ele estava mostrando que ele ia morrer para pagar os nossos pecados. Imagine isso na cabeça de um judeu, meus irmãos, que imaginando o Deus Yahvé sendo crucificado. Não era o Deus que eles imaginavam, que eles esperavam. E Jesus ironiza ainda essas pessoas. Ele diz: vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo que eu sou o Deus encarnado? Vocês não perdem por esperar. O Deus de vocês, o rei, o seu rei, será pendurado no madeiro de uma forma humilde numa cruz, para trazer vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios. A mensagem de Jesus crucificado era escandalizadora para os judeus. Um budista, certa vez, disse que ele preferia crer no budismo, pois Buda é um Deus saudável, forte, enquanto que no cristianismo há um Deus morto e crucificado. Escândalo. Aqueles judeus queriam Jesus, queriam que Jesus, que o seu Deus, assumisse o domínio e pusesse ordem na casa, que ele se adequasse aos anseios dos seus corações. Mas, queridos irmãos, Deus não se sujeita a isso. Deus, que é o nosso Deus, não faz o que você quer que Ele faça, mas Ele faz com que você faça o que Ele quer. Eles estavam escandalizados, deixando a Jesus, porque estavam nem aí para a doutrina. Eles não entenderam, eles não quiseram obedecer isso. E sabe, meus irmãos, eu fiquei pensando, se a nossa motivação ao ir à igreja é muito diferente do que ouvir a palavra de Deus e o seu conselho, então nós estamos com a motivação errada. Estamos com a atitude típica de alguém que um dia pode abandoná-lo. Se a tua expectativa é o pastor, é o louvor, se a tua motivação é um encontro social ou ter amigos, não são essas motivações dos que seguem a Jesus verdadeiramente e que estão seguindo Ele. O verdadeiro discípulo de Jesus, meus irmãos, ele ouve o que Deus fala. Ele pode até ficar chocado daquilo que ele ouve, daquilo que ele aprende, mas ele permanece atento e fiel à palavra do seu mestre. Aquelas pessoas abandonaram a Jesus porque ouviram o que não queriam ouvir. Essa é a primeira situação que pode fazer com que futuramente alguns abandonem a fé, a rejeição. Nós vimos pessoas, já ouvimos pessoas, talvez você já tenha presenciado isso, de pessoas saindo, deixando Deus de lado porque não concordam com isso. E assim acontece, porque não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática verdadeira na sua vida. A segunda razão porque alguns abandonam a fé são os interesses mundanos. O que caracteriza os falsos discípulos que deixaram Jesus é que eles eram mundanos. Eles estavam preocupados com outras coisas. Jesus diz ali no versículo 71 e 70 e 71, Jesus dizendo: olha, não vos escolhi um número de 12, contudo um de vocês é o diabo. Estava se referindo a Judas, porque conforme os outros evangelhos, nós vemos que Judas traiu a Jesus por troca de dinheiro, moeda, lucro, uma condição de vida social melhor. Ele dava muito mais valor ao dinheiro do que a Jesus. Numa certa ocasião, uma mulher pega um vaso de alabastro, um óleo muito caro, de quase 1 ano de trabalho, e despeja sobre Jesus aquele unguento preciosíssimo, e naquela ocasião Judas encarou como desperdício, já revelando ali que Jesus não valia tanto quanto o dinheiro. Judas, ao invés de pensar em honrar a Jesus, ficou remoendo no seu íntimo o que ele poderia fazer com todo aquele dinheiro que foi jogado fora em cima de Jesus. Será que essa atitude é diferente de muitos de nós, que consideramos que o que é mais importante na nossa vida é o nosso trabalho, os nossos recursos, o nosso status, o nosso desejo de estabelecer um padrão de vida alto, e deixando Jesus de lado? As Escrituras nos revelam a história de um homem que tinha uma perspectiva saudável sobre essas áreas.
Em Hebreus capítulo, está bem pequenininho, se você quiser abrir na sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 26, 24 a 27 diz: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés abriu mão das riquezas, do prazer do pecado, porque tinha uma perspectiva de que passaria a eternidade com Deus. Os verdadeiros discípulos, meus irmãos, olham para as suas finanças, para o seu conforto pessoal, como estando sujeitos à vontade e à glória de Deus. Não colocamos o coração nisso, podemos ter isso, e que bom que todos nós pudéssemos, mas o nosso coração não está nisso. Os verdadeiros discípulos não vê as coisas dissociadas, muito menos vê como Judas olhava. Aqueles discípulos abandonaram a Jesus por não darem importância aos ensinos deles e quererem apenas o pão, os peixes e a cura. Eles estavam já mundanizados. E terceiro, meus irmãos, por não ter um coração ensinável, por não ser ensinado pelo Pai. O versículo 65 de João 6 diz: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. Se pelo Pai não lhe for concedido. Os que estavam abandonando a Jesus ainda não haviam tido uma experiência genuína com Deus. Conforme nós aprendemos nas Escrituras, nós sabemos que nós somos mortos por nossos pecados e delitos, estamos cegados, queridos irmãos, pelas artimanhas, pelas articulações satânicas, somos incapazes de buscar a Deus, de nos interessarmos pelas coisas de Deus. E de acordo com Romanos capítulo 3, versículo 11, ele diz: olha, não há quem busque a Deus, porque nós estamos cegados. É necessário um toque de Deus no coração humano, para que possamos ser sensibilizados por Deus, e então esse coração possa buscá-lo. Portanto, os que abandonaram a Jesus, abandonaram um homem a qual tiveram apenas uma experiência, mas não uma experiência genuína de novo nascimento. Não haviam provado do Espírito de Deus, da atuação de Deus em seus corações, e nem sequer haviam sido sensibilizados pelo Senhor. Eles estavam juntos num grupo, gostavam de uma série de coisas que eles viam, ouviam, experimentavam, falavam nas conversas ali ao pé da fogueira, talvez com Jesus, mas não conheciam de fato a Jesus. Eles não foram tocados pelo Pai, apenas estavam lá. Em resumo, eles abandonaram a Jesus, porque nunca foram dele. E você sabe qual foi a reação de Jesus quando essas pessoas foram embora? Ele sabia. O versículo 64 diz: pois Jesus sabia desde os princípios quais eram os que não criam e os que o haviam de trair. Esses fatos, essas pessoas indo embora, não o surpreenderam Jesus. Em nenhum momento Jesus voltou-se para os discípulos e disse: o que eu fiz? Nossa, até esse foi embora. Os discípulos, eles sim estavam surpresos, estavam atônitos. Afinal, uma multidão estava indo embora, estavam abandonando, estavam um momento clamando Jesus como rei, e no dia seguinte estavam abandonando. Em suas mentes, da mente dos discípulos, dos 12, só restava uma questão, né? Como é que Jesus pôde deixar isso acontecer? Como é que ele não resolveu isso?
Por que será que ele não barrou essas pessoas de ir embora? Porque Jesus sabia. Jesus sabe tudo que vai acontecer comigo, com você, e sabe e conhece os nossos corações. Jesus, quando chegou aquele homem rico diante dele, disse: Senhor, eu tenho guardado tudo isso, tudo aquilo, tal, o que eu preciso fazer para a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: olha, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que aquele homem ficou entristecido e foi embora. Jesus o amou, mas deixou ele embora. Jesus sabia. Jesus sabe. Existem situações que parecem ser ruins, mas no final são boas. Eu lembro de uma situação que contaram para mim da Igreja Batista Central. Eles estavam em 600, 700 membros na igreja, e eles tiveram uma visão de Deus, então, de renovar, de mudar aquela igreja. E quando eles estavam fazendo esse período de transição, muitas pessoas saíram da igreja, ficando apenas 380 pessoas na igreja. Foi algo horrível, difícil para todo mundo, mas eles tinham uma visão que Deus estava no controle. Hoje essa igreja, eu estive lá em 2015, eles estavam em 14 mil membros, e hoje eles devem estar em 17 mil membros. Deus sabe das coisas. Jesus não se surpreende e nem se surpreenderá, pois Ele conhece o coração das pessoas. Eu não conheço, você não conhece, mas Ele sim. E o tempo todo, naquela ocasião, meus irmãos, e agora, Ele conhecia o coração e a natureza humana de cada pessoa e continua conhecendo. E Ele não para por aí. Ele dá uma abertura maior para o abandono. No versículo 67, Ele olha para os seus discípulos e diz: porventura quereis também vós me abandonar? Quer ir embora? É chocante, meus irmãos. Ele perguntou àqueles que ele tinha intimidade, dizendo: vocês também querem ir? Este foi o primeiro apelo de Jesus. O nosso apelo nós vamos cantar, a gente canta para que as pessoas venham, aquele hino, vem já, estamos cantando muitas vezes, mas Jesus, a estrofe de Jesus é: vocês querem ir? A porta está aberta, vá. Ele não negou a sua verdade para agradar ninguém, Ele não implorou para que ninguém fosse, para quem quer que fosse que o seguisse. Ao dirigir a igreja de Apocalipse, Jesus declara algo que Ele está indignado. Ele diz: olha, porque vocês não são quentes e nem frios, e são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Em outras palavras, Ele estava dizendo: vocês são enojantes, assumam a posição de frio ou de crente, ou de quente, não fique nessa enrolação, isso não me interessa. Jesus em todo o tempo estava aberto para que as pessoas assumissem e assumam de fato o que elas são, seja um discípulo de fato ou não. Se não, a porta está aberta, e é isso que Jesus está dizendo. Mas decida-se. E diante dessas verdades, há uma pergunta que devemos fazer: como podemos evitar o abandono a Jesus? Que haverá abandono, não tenho dúvida, ainda mais nesse tempo difícil, aonde a sociedade está entrando para dentro da igreja, com seus conceitos, mas é possível evitá-lo, e desfrutar uma vida verdadeira, e permanecer em Cristo. Quando Jesus voltou-se aos seus discípulos, ele perguntou: vocês querem ir embora? E Pedro, então, na fala dele, ele traz um antídoto para o abandono da fé. Pedro, ele assume a condição de porta-voz do grupo e apresentou um antídoto, quanto ao abandono da fé. Ele diz: Senhor, para onde eu vou, se só Tu tens a palavra da vida? Esse discurso, Senhor, é duro. O pessoal
ele é pessoal, vendo as pessoas indo embora não é agradável, Senhor. É radical a forma do Senhor falar, mas para onde eu vou? Não tem alternativa, só Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro entendeu que as palavras de Jesus incluíam conhecer a mensagem de Deus que se fez carne, o Deus que se fez carne. Mesmo duras, mesmo estranhas, as palavras de Jesus, Pedro ouviu e entendeu que Jesus teria que ir ao madeiro, à cruz, para pagar pelos nossos pecados e nos tirar desse mundo. E com essa declaração, Pedro quis dizer: Senhor, só há vida crendo em Ti, Senhor, e eu creio nisso. Esse é o primeiro antídoto contra o abandono da fé, é a compreensão da obra, da pessoa e da palavra de Jesus. Talvez Pedro tivesse em mente as palavras do salmista no Salmo 73, 27 e 28, que diz: os que se afastam de Ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Pedro sabia que não existia possibilidade de se apartar de Jesus, pois a palavra dele era vida eterna. Ele diz: minha palavra é vida e espírito. Ele compreendeu isso porque o Espírito já havia lhe revelado. Ele confiava em Jesus. E o apóstolo sabia quem exatamente Jesus era, porque ele diz no versículo 68: para onde iremos? Para quem iremos? O segundo antídoto, meus irmãos, é conhecer o próprio Cristo. Porque no versículo 69, veja aí na sua Bíblia, diz: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei que Tu és o Filho de Deus, eu sei que Tu és o próprio Deus vindo até nós. Pedro entendeu, queridos irmãos, que ele era filho de Deus, que Jesus era filho de Deus. Ele aceitou Jesus como tal. Ele não fez apenas uma oração de entrega do seu coração, porque para aceitar Jesus no coração é preciso estar respaldado de um conhecimento que Pedro tinha, que de fato quem era Jesus. Ele entendeu as suas palavras, ele teve experiência, ele sabia quem era aquele que ele havia crido. Se você se baseia no fato de apenas ir à igreja, saiba que você está frito. Se você acha que dar alguma coisa para Deus, para a igreja como oferta, e isso vai te fazer como irmão em Cristo, você está enganado. Se você confia no seu bom caráter, na sua moral, você está completamente enganado. A única maneira de ser um verdadeiro discípulo de Jesus é entender que Jesus veio em forma humana, e Ele veio para pagar o nosso preço, que era a morte. O Filho de Deus, o Deus encarnado, desceu na história humana. E no momento que nós entendemos isso, compreendemos a bondade de Deus, nós pedimos para Deus: Senhor, se revele a mim todos os dias, de maneira que eu possa conhecê-lo mais e mais, e não ser apenas um religioso. Tem muitos crentes que não estão certos da sua salvação. Então peça para Deus, que Deus vai esclarecer a sua alma. Peça para Deus tirar os seus olhos das coisas desse mundo, a sua mente das coisas desse mundo, e peça que Ele te ajude a compreender a sua palavra, a viver de uma forma muito mais íntima. Talvez você precise de alguém para que te ajude nessa caminhada, para que você consiga ter essa revelação. Saiba que estamos desejosos de caminhar com você. Estamos dispostos de fazer um discipulado com você e ensiná-lo aquilo que você não consegue enxergar. Todos nós sabemos, meus irmãos, que nós somos pecadores, não é verdade? Somos muitas vezes, e embora sejamos verdadeiros discípulos,
nós deixamos nos influenciar pelo mundo, passamos a agir da mesma maneira que as pessoas agem no mundo, passamos a pensar da mesma maneira que as pessoas pensam no mundo. Às vezes, alguns até duvidam se nós realmente somos discípulos de Jesus. Alguns de nós passam por momentos difíceis, a sua vida moral, amorosa, relacional, está tão cheia de amarras, amarguras, que você já assimilou tanto a conduta típica de um ímpio, mas você é um filho de Deus, então você precisa parar para refletir, que em Gálatas capítulo 6, 7 diz que de Deus não se zomba. Precisamos refletir e levantar e pedir e clamar. Deus nos ajude a caminhar, a voltar ao primeiro amor, a sermos aqueles discípulos que realmente ouçam a sua voz. Se você quer andar com Deus, você precisa tomar essa decisão e talvez sair daqui dessa noite dizendo: Deus, socorre-me, ajuda-me, para que lá na frente, Senhor, eu não seja um daqueles que deixou esmurecer no meu coração o amor que um dia esteve pulsando tão forte. Que Deus nos ajude. Curve a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, esteja nos ajudando, Deus, a ter, Senhor Deus, uma vida profunda no Senhor, não uma coisa religiosa, Senhor, que a gente faz como se batesse um cartão por obrigação ou por até um peso de consciência, mas algo que seja prazeroso, uma vida de intimidade verdadeira, que nós tenhamos a Tua palavra como a nossa regra de fé e prática genuína, que nós venhamos, ó Pai, cumprir, Senhor Deus, com os Seus mandamentos, que nós venhamos, ó Pai, nos aprofundar, Senhor Deus, na Sua palavra. Nos ajude, Deus, nos ajude, Deus, nesse tempo difícil que onde estamos vivendo, aonde, Senhor Deus, cada vez mais vai ficar difícil de cultuá-lo, que o Senhor nos mantenha perto de Ti, firme, estabelecido, fundamentado na Sua palavra. É o que eu peço, Deus, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus